quarto dia acabou. Agora vocês têm mais 6 para trabalhar. O quarto dia é um dia realmente muito importante, pois hoje você começou a praticar Vipassana de fato. Nos 3 dias anteriores, preparou-se para ingressar no campo de Vipassana, no campo de Panya. Os 6 dias que restam são muito importantes, porque trabalhando com seriedade, com empenho, irá se estabelecer nesta técnica. Uma técnica com características próprias. Técnicas de meditação há muitas, esta é única. Pode-se começar a meditar ao contemplar algo, um trecho das Escrituras, as palavras de um sábio ou santo. À medida que se contempla, a mente se concentra. Isso é bom, ajuda. Ou começamos a verbalizar, repetindo um nome ou palavra assiduamente. A mente se concentra, isso ajuda. Ou visualizamos uma forma imaginária desse Deus ou daquela deusa, dessa ou daquela pessoa santa. E repetidas vezes imaginamos essa forma. A mente se concentra. Ótimo, isso ajuda. Quando você concentra sua mente, verifica iniciar-se uma transformação na superfície da mente, com a condição de que a motivação da concentração seja saudável. Mas essa transformação só ocorre no nível superficial da mente. Em samadhi de absorção muito profunda, essa concentração pode penetrar um pouco, porém não pode atingir a profundeza da mente. O que a psicologia ocidental denomina a mente consciente, a superfície da mente, funciona quando se medita usando verbalização, visualização ou imaginação. No entanto, não alcança a profundeza da mente, onde repousam todos os nossos problemas no nível da raiz. Nossas impurezas têm suas raízes lá no fundo. É esse o armazém, que é muito fértil. Você pode cortar uma determinada impureza na altura dos galhos. Pode até cortar o tronco, mas a raiz permanece. E enquanto a raiz permanecer, pode voltar a nascer. Volta a brotar e de novo volta a crescer. Você não está livre dessa impureza. Essa foi a iluminação de Gotama. Ele se tornou iluminado, ele se tornou Buda por ter percebido que, a não ser que eliminemos as raízes de nossas impurezas, as erradiquemos por completo, não estamos libertos. Ele encontrou um caminho para eliminá-las. Trabalhou nisso, libertou-se, e então, com toda a compaixão, com todo o amor e toda a boa vontade, começou a distribuir esse caminho. Somos afortunados por termos essa mesma técnica. Hoje, a maioria de vocês deu o primeiro passo na trilha de Vipassana. A maioria de vocês, pela primeira vez, se banhou no Ganges do Dhamma interno, no Ganges da realidade. Por outro lado, desde seu nascimento, de olhos abertos, começou a ver as coisas do lado de fora, do lado de fora. O tempo todo, os objetos externos têm sido tão predominantes para você. Nunca se preocupou em saber o que ocorre dentro de si. Mesmo que tenha tentado meditar de olhos fechados, trabalhou com esses objetos externos, coisas que leu, que ouviu, que viu. Contemplou tudo isso. Nunca procurou observar a realidade tal como é. A realidade tal como é, dentro da estrutura do corpo, está em constante transformação. Não existe nenhum objeto imóvel no qual possa fixar sua atenção. É de grande ajuda saber que tudo está em transformação. Agora você está se tornando consciente disso na estrutura do corpo. Foi isso que o Buda denominou, na língua daqueles tempos, Nityam Kayagata Sati. Sati é consciência. Sua consciência deverá ser Nityam, constantemente, e Kayagata, dentro da estrutura do corpo. Você começou a aprender a manter sua atenção dentro da estrutura do corpo, com a realidade que se manifesta a cada momento. Mais adiante,
Ao se desenvolver na técnica, ao se estabelecer cada vez mais na técnica, então, também na sua vida diária, seja o que for que esteja fazendo, não perderá contato com a realidade interna. E verá que a sua mente permanece muito equilibrada. Seja qual for a situação, permanece muito equilibrada. Agora, nesse estágio, precisa aprender a se manter consciente da realidade dentro da estrutura do corpo, no plano da experiência. Na língua do Buda, a língua falada na Índia naquele tempo, usava-se a palavra Vedana. Vedana significa experiência, uma emoção, uma sensação. Você não se limita a contemplar, a só contemplar. Não se limita a imaginar. Não se limita a intelectualizar. Você está de fato experimentando, está de fato sentindo as sensações. Isso é Vedana. E é isso que começou a fazer, a sentir a realidade da cabeça aos pés, da cabeça aos pés. Essa base deve ser mantida. Você precisa manter a consciência dessas sensações dentro da estrutura do corpo. Foi dado apenas o primeiro passo. Existem dúvidas comuns sobre a técnica que costumam ocorrer aos alunos. É possível que essas dúvidas surjam também em sua mente. Vamos lidar com elas agora. Uma pergunta que vem sempre à mente é: por que devo mover minha atenção da cabeça aos pés? Mesmo enquanto a atenção está imóvel, posso sentir o que acontece aqui e ali. Então, por que deveria me mover? Dizem que se trata de uma observação sem escolha, uma observação sem esforço. Deixando acontecer, estou observando. Por que fazer até mesmo esse esforço para me mover? Boa pergunta, mas entenda por que é preciso que se mova. Não se trata de simplesmente satisfazer uma tradição particular. Tem sua razão de ser. Se não se movesse, ao sentir uma sensação forte, intensa, em alguma parte, sua atenção iria para essa parte. De repente, começa outra coisa em outra parte, e sua atenção vai para lá. Você estará se movendo de uma parte a outra, sentindo sensações grosseiras, intensas, solidificadas. A maioria das partes ficará de fora. Você nunca irá senti-las, nunca irá observá-las e perderá as sensações mais sutis que prevalecem nessas partes. Sua mente irá permanecer muito grosseira. Só será capaz de sentir sensações grosseiras. Não a estará treinando para sentir as sensações mais sutis, que estão presentes em outras partes do corpo, porque você está sempre trabalhando com as sensações intensas. Mover a atenção é muito importante. Uma razão é a de que, à medida que se prossegue na trilha, existem estações importantes, e é preciso que passemos por essas estações. Uma dessas estações, uma importante estação, é o estágio em que se sente sensações em todas as partes do corpo. Em cada parte do corpo existe uma sensação. Cada partícula do corpo tem uma sensação a todo momento. Enquanto houver vida, onde quer que haja vida, existirá uma sensação. Você precisa desenvolver a sensibilidade da mente, precisa aguçar a mente. Caso contrário, não será capaz de sentir sensações por toda parte. Irá perder essa importante estação. Para isso, precisa manter sua atenção em movimento. Então vem a pergunta: se precisamos nos mover, está bem, nos movemos. Mas por que em ordem? E por que nesta ordem? Não é preciso ser nesta ordem específica. Se você não se der bem com esta ordem e se der bem com outra ordem, vá em frente. Pode adotar a ordem que quiser, mas mantenha aquela ordem, porque somente se movendo em ordem, repetidas vezes na mesma ordem, evitará pular certas partes. E como já disse, não queremos que ignore nenhuma parte do corpo. Mova-se em ordem. Isso é muito importante. Outra pergunta básica ocorre: movendo-me em ordem, pode ocorrer uma sensação intensa em uma área pela qual já passei.
Ou começa uma sensação em uma área que ainda não atingi. Devo dar um salto e ir a esse ponto? Ah, não, nunca faça isso. Mais uma vez, estaria correndo de uma sensação intensa para outra sensação intensa, de uma parte do corpo para outra parte do corpo, fora de sequência. Estará deixando de fora muitas partes do corpo e perdendo as sensações mais sutis. Não será capaz de treinar a sua mente para sentir as sensações mais sutis, o que é uma parte muito importante da técnica. Já vi pessoas trabalharem desordenadamente, observando sensações grosseiras por anos a fio. Após anos de prática, ainda não alcançaram o estágio em que são capazes de sentir todo tipo de sensações, especialmente as sensações mais sutis, as partículas. Cada partícula subatômica nada mais é do que pequenas ondas, pequenas ondas. Toda a estrutura física nada mais é do que pequenas ondas, vibrações, vibrações, vibrações. Não existe solidez no mundo material. Tudo é composto de pequenas ondas. Pequenas ondas. Um cientista moderno diz ser assim. A ciência moderna diz ser assim. O Buda disse a mesma coisa. Existe combustão e vibração. O universo inteiro é combustão, vibração. Ele está tendo essa experiência e verbaliza sua própria experiência. O cientista, no plano do intelecto, compreende a mesma coisa. Nada temos contra a ciência moderna, nem contra os cientistas modernos. Cumpriram sua função a serviço da humanidade. Mas, se você quiser entender a lei da natureza em um nível mais profundo, é preciso ter a experiência direta dessa lei. E isso só pode ser feito quando se sente a totalidade do que quer que seja que ocorre dentro da estrutura do corpo. Limitar-se a trabalhar com as sensações grosseiras, intensas, não lhe permite compreender a lei da natureza no nível mais profundo. Portanto, é essencial mover sua atenção em ordem. Digamos que tenha alcançado um certo ponto e uma sensação muito intensa surge em uma área pela qual já passou. Parte da sua mente estará percebendo essa sensação, mas mesmo assim continue a se mover. E na próxima rodada, quando chegar a esse ponto, se a sensação ainda estiver presente, observe. Se tiver sumido, sumiu. Continue a se mover em ordem, em ordem. Outra pergunta que sempre surge: quanto tempo devo levar para me mover da cabeça aos pés? Não existe tempo determinado para isso. É um caminho do meio. Neste estágio, não deve nem acelerar tanto, que em uma só respiração se mova da cabeça aos pés, porque perderá tantas coisas, nem ir tão devagar, pontinhos, pontinhos, que leva horas e horas. Sua mente irá se entediar, será incapaz de trabalhar. Portanto, uns 10 minutos por rodada são suficientes. Ou um pouco mais, não importa. Outra pergunta. Uma área de que tamanho de cada vez? De início, quando começa a trabalhar, 5 a 8 centímetros são o suficiente, mas às vezes a mente está muito lenta, ou às vezes a sua mente está muito aguçada, e outras vezes ela se torna entorpecida e você não consegue sentir nada. A mente está tão grosseira, as sensações são tão sutis que você não consegue percebê-las. Nesse caso, vá por grandes partes, a cabeça toda, o rosto inteiro, todo o peito, o abdômen todo. E mova-se observando grandes áreas. Percebe uma sensação em algum lugar? Muito bem, mova-se. Continue a se mover, continue a se mover. E aos poucos verá que encontra sensações por toda a parte. Chegará um estágio em que perceberá sensações por toda a parte. Terá sensações no menor dos pontos. É preciso trabalhar com muita paciência, muita paciência. Outra pergunta frequente. Devemos sentir as sensações apenas na superfície do corpo ou também no seu interior? Nesse estágio, começando a trabalhar com essa técnica, é melhor trabalhar primeiro com a superfície. No espaço desses 10 dias, a maioria de vocês talvez alcance o estágio
em que serão capazes de penetrar e ir mais fundo lá dentro, de modo agudo, penetrante. Irão sentir sensações por toda parte, fora, dentro. Mas não agora. Deixe primeiro que sua mente se fortaleça o suficiente, que fique aguçada o bastante para sentir a realidade no plano da superfície. Claro, em alguns casos, acontece naturalmente. Um aluno relata ter começado a sentir alguma coisa no seu interior, sem problema. Se com naturalidade algo acontecer, aconteceu. Mas, nesse estágio, intencionalmente devem trabalhar na superfície do corpo. Um ponto deve ficar muito claro. O que é essa sensação? Se a palavra sensação estiver pouco clara em sua mente, pode estar apenas procurando algo e gerar confusão. É tão simples, compreenda. Estou sempre repetindo. Sensação é tudo aquilo que se experimenta no plano físico. Tudo aquilo que sente no nível do corpo é sensação. Digamos que sinta calor. Calor é uma sensação. Sente suor. Suor é sensação. Sente latejar, pulsação, vibração, ardência, peso, amortecimento. Qualquer coisa que sentir, no plano físico, é sensação. Às vezes surge uma dificuldade quando, apesar dessas explicações repetidas, não queremos compreender do que se trata. Continuamos a procurar por algo. É comum ouvirmos: não, eu não tenho sensação nenhuma. Por exemplo, amanhã, quando seu professor assistente o examinar, ele perguntará: sente alguma sensação? E um de vocês será capaz de responder: não, nenhuma sensação, nenhuma sensação. E a segunda pergunta é: conseguiu ficar sentado por 1 hora sem mudar de posição? Ah, não, precisei mudar de posição muitas vezes. Por quê? Porque senti uma dor muito forte. Dor forte e, no entanto, nenhuma sensação? Não pode haver sensação mais intensa do que a dor. E, no entanto, o aluno é capaz de dizer: nenhuma sensação. Porque ele estava à procura de alguma coisa. Estava à procura de algo em particular. Uma sensação de beatitude, êxtase. Ah, maravilha! Vim meditar para ter a experiência da beatitude. Que dor é essa? Estou aqui para observar essa dor? Não vim em busca de dor. Dor eu já tinha na minha vida. Para que viria aqui procurar dor? Você está procurando alguma coisa. Assim é muito difícil. Acontece mesmo durante a Anapana. No segundo ou no terceiro dia, quando lhe perguntam: alguma sensação nessa área? E alguém responde: não, nenhuma sensação. E esfrega o local assim. Ei, o que é isso? Foi só uma coceira aqui. Coceira não é sensação para essa pessoa. Ele estava procurando por alguma coisa. E de vez em quando alguém chega e me diz: ah, Goenka-ji, sinto muita dor, pressão, peso, calor, suor, pulsação. Tudo aquilo de que você falou, mas nenhuma sensação. Nenhuma sensação, porque nenhuma dessas é sensação para ele. Está procurando alguma coisa especial. Sempre recordo o caso do meu amigo. Há dezenas de anos, quando fiz um curso destes pela primeira vez, no início foi difícil. No segundo dia, arrumei a mala para fugir do curso. Ah, isso não é para mim. Venho do mundo dos negócios, onde as pessoas têm mentes tão pouco escrupulosas e cheias de astúcia. Essa técnica é para pessoas mais direitas, como professores ou coisas assim, que são boas pessoas. Não posso fazer isso. E além disso, havia a tradição, a minha cultura original. O que faz essa gente? Onde está Deus? Não há espaço para Deus. Pobre Deus sumiu. Ou a alma? Não há alma. Do que estão falando? Que tipo de meditação é essa? Todos esses pensamentos estavam presentes. Eu estava esperando algo de especial. No segundo dia, queria fugir. Sou muito grato a uma das meditadoras. Foi tão bondosa, ela disse: fique por apenas mais um dia. Você está tendo sensações de forma maravilhosa.
No primeiro dia tive sensações na área das narinas. Apenas observe. É isso que o professor quer que faça. Vá em frente. Fiquei. Sou grato. Caso contrário, teria perdido uma coisa tão maravilhosa na minha vida. E quando termina o curso, quem foi beneficiado não pode resistir. Temos vontade de dizer aos outros: "Ah, é tão maravilhoso." Contamos aos membros da nossa família, aos nossos amigos: "Por favor, vá ver. É tão bom. Você também deve tentar. Irá lhe fazer bem também." Uma série de pessoas começou a participar nos cursos. Um dos meus amigos era um homem muito rico, também industrial, homem de negócios, e isso equivale a dizer uma pessoa muito infeliz. Muito infeliz. Não que haja nada de errado nem no comércio, nem na indústria, mas a maneira como são conduzidos os negócios, se for uma corrida desenfreada só atrás de dinheiro, 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 essa loucura é uma tristeza só. Como eu tinha vivido esse mesmo jogo, conhecia o sofrimento que é. Eu estava me livrando daquele sofrimento, por isso eu lhe disse: "Experimente você também." Ele recusou-se a aceitar. "Ah, você foi porque você tem enxaqueca." "Eu não tenho enxaqueca. Por que deveria ir?" Ele sofria de enxaquecas piores do que as minhas, e eu sabia disso. Mesmo assim, não ia. Levei 1 ano e meio para convencê-lo. "Só tente, experimente." E ele veio. Durante 2 dias, 3 dias, de alguma forma conseguiu trabalhar. No 4º dia, foi dado Vipassana. E no 5º dia, o professor fazia as rondas. Todo centro de meditação ideal deve ter celas individuais para meditação individual. Então, naquele centro de meditação, havia celas e o professor ia, a cada uma, orientar os alunos. Quando havia indianos que não entendiam bem o birmanês, eu ia junto para traduzir. Então fomos à cela do meditador que era meu amigo. O professor bateu à porta, ele abriu e a primeira pergunta foi: "Alguma sensação?" E ele disse: "Nenhuma sensação." Nenhuma sensação, e no entanto reparamos que tirou a camisa, a camiseta, o dote foi enrolado para não cobrir as pernas. Estava suando. "Ei, você está suando tanto?" "Sim, estou suando muito. Essa cela pequena é tão quente." "Ah, você tem calor." "Então, observe o calor. Observe o suor." E ele olhou para mim e olhou para o meu professor, como se a gente estivesse brincando. Observar o calor? Eu vim aqui para observar o calor? Observar o suor? O que querem dizer? E nós respondemos: "Bem, olhe, essa é a técnica. Precisa observar. Até agora esteve reagindo a essas sensações. Agora está aprendendo a observar." E ele se recusou a ouvir. "Eu vim até aqui. Se você me fizesse testemunhar a alma, ou Deus, então teria algum sentido. Mesmo se fosse para testemunhar o Buda, afinal nós consideramos a encarnação de Deus Todo-Poderoso, nesse caso faria sentido. Caso contrário, para quê? De que nos serve observar esse calor?" Todo dia nós tentávamos explicar, e todo dia, quando perguntávamos: "Alguma sensação?" Sua resposta era: "Nada de especial." Nada de especial. Ele estava procurando alguma coisa de especial. Senti pena. Teve tanta dificuldade para vir e passou todos os 10 dias em busca de alguma coisa de especial. Não aconteceu nada de especial. A natureza estava se manifestando. A natureza do corpo estava se manifestando. A verdade estava se manifestando. O Dhamma estava se manifestando. E ele perdendo isso. Não, não quero isso. Quero alguma coisa especial. Alguma coisa especial. 1 ano mais tarde, ele viu tanta gente ir ao centro e todo mundo que ia saía de lá sorrindo. Tinham obtido esse benefício ou aquele benefício. Sentiu tamanha pena, percebeu ter perdido alguma coisa. Então insistiu conosco: "Mais uma chance, por favor, me deem mais uma chance." O professor me recusou, mas por favor, me recomendem. Agora, se mandarem observar calor, vou observar só calor, nada mais. Se disserem suor, vou observar só suor, nada mais. E sim, ele veio, trabalhou como se deve e se desenvolveu enormemente em Vipassana.
Por isso, enquanto estiver à procura de alguma coisa especial, não estará praticando Vipassana. Vipassana é yatha bhuta, seja o que for que ocorre nesse momento, a realidade desse momento tal como é. Tal como é, e não como gostaria que fosse. Se isso for compreendido, continuará a progredir sem cessar. Não haverá dificuldade, mas se insistir em ignorar a realidade que se manifesta e procurar por alguma coisa ausente, nesse caso, não estará praticando Vipassana. Portanto, precisa fixar bem isso. Seja o que for que sinta, no plano físico, qualquer coisa que sente, isso é uma sensação. Agradável ou desagradável, intensa ou fraca, seja o que for, você apenas observa. Apenas observa, observa. Você fez a sua parte. Agora deixe o resto com o Dhamma. Deixe o resto com a natureza. Seja feita a vossa vontade. Você fez a sua parte. Os resultados vão começar a chegar. Está se movendo da cabeça aos pés, da cabeça aos pés. Talvez chegue a não sentir sensação alguma. Em alguma parte não há sensação. Para você, não há sensação. É uma área cega, uma área em branco. Na realidade, não existem áreas cegas, áreas em branco. As sensações estão por toda parte. Mas como sua mente é muito grosseira, e a sensação dominante, naquele ponto específico, é muito sutil, a sua mente não é capaz de percebê-lo, e você diz não haver sensação. Tudo bem, nenhuma sensação. Essa é a realidade do momento. Nenhuma sensação. Permaneça ali com calma, quieto, atento e equânime. Isso é muito importante, equânime. Se você não estiver equânime, nesse caso, a técnica não o ajudará. Por exemplo, quando você se depara com uma área cega, sem sensação, se permanecer ali por um minuto e começar a desejar, quero uma sensação, quero uma sensação. Se tiver permanecido por um minuto e nenhuma sensação, e de novo na volta seguinte continuar sem sensação, quero uma sensação, quero uma sensação, veja, 5 vezes nenhuma sensação, 10 vezes nenhuma sensação, então você estará ansiando, ansiando, ansiando. Toda vez que começar a desejar com avidez, perde o equilíbrio da sua mente. E quando a mente perde seu equilíbrio, torna-se muito grosseira. Não consegue sentir as sensações sutis. Portanto, mantenha a equanimidade. Mesmo que você não tenha essa avidez, poderá ter aversão. Veja, essa cegueira ainda não foi embora. 1 volta e não foi embora. 5 voltas e não foi embora. Você tem aversão pela cegueira nessa área. Mais uma vez, perdeu o equilíbrio da mente. Permaneça equânime. Apenas aceite a realidade assim como é. Este é o momento em que não estou experimentando sensação alguma nessa área. Fiz a minha parte. Não há sensação. Nenhuma sensação. Vejamos o que acontece. Mas, se for uma parte coberta do corpo, tente sentir o toque do tecido. Isso também é uma sensação, embora muito superficial. Não importa, sinta o toque do tecido e mova-se. Se for uma parte descoberta do corpo, nesse caso, o toque do ar. Isso é muito superficial, mesmo assim, sinta o toque do ar e mova-se. Continue a trabalhar dessa maneira, com muita paciência, muita paciência. Em breve irá alcançar o estágio em que começará a sentir sensações por toda parte. Existem 2 aspectos dessa técnica. Um é desenvolver a sua capacidade, a sensibilidade da sua mente, para sentir sensações de diferentes tipos por toda parte. O segundo consiste em aprender a observá-las objetivamente. Procure não reagir. Está aprendendo esta técnica para modificar o padrão habitual da sua mente no nível mais profundo. Esse nível mais profundo da mente, dito a mente inconsciente, na verdade, nada tem de inconsciente. A todo momento, dia e noite, sente, experimenta
as sensações corporais. Está sempre sentindo todo tipo de sensação, surja o que surgir, a cada momento. E reage sem parar a essas sensações. Se a sensação for agradável, reagirá com desejo. Se a sensação for desagradável, reagirá com aversão, ódio. Esse é o padrão habitual da mente profunda, inconsciente, continuamente desejando, odiando, desejando, odiando. Para modificar esse padrão habitual, é preciso alcançar o ponto onde esse padrão habitual se manifesta, ou seja, o nível mais profundo da mente, onde sente as sensações. Você não deseja, não odeia, apenas observa e compreende. Veja, está mudando, mudando, mudando. À medida que você trabalha, as realidades da natureza são cada vez mais esclarecidas. A lei da natureza começa a se revelar. Essa lei se aplica por toda a parte, dentro, fora. Todo o universo, animado ou inanimado, é governado pela mesma lei. Pode tentar entender essa lei no plano do intelecto, quando percebe algo externo, mas não terá tido a experiência. Só pode experimentar isso quando sentir tudo dentro da estrutura do corpo. Então sim terá a experiência dessa lei e ficará bem esclarecida. Não pode haver confusão nenhuma. Não pode haver dúvida nenhuma. Foi o que fez Gautama, o Buda. Embora príncipe, não nasceu no palácio real, nasceu sob uma árvore, em meio à natureza, a céu aberto. Com 5 ou 6 anos, sentado debaixo de uma árvore, simplesmente começou a meditar, observando a respiração, e entrou em profundo samadhi, a primeira experiência de meditação, samadhi de absorção profunda. Debaixo de uma árvore, em plena natureza. Com 35 anos, de novo, debaixo de uma árvore, ficou inteiramente iluminado. Então, movido pela compaixão, passou a distribuir essa técnica maravilhosa e começou a girar a roda de Dhamma. O primeiro ensinamento que deu foi, mais uma vez, debaixo de uma árvore, em plena natureza, a céu aberto. E com a idade madura de 80 anos veio a falecer, debaixo de uma árvore, em plena natureza, a céu aberto. Todos os momentos importantes de sua vida, debaixo de uma árvore, em plena natureza, a céu aberto. Estudou a natureza em profundidade. Mas estudar a natureza externa, por melhor que se estude, não torna ninguém um Buda, não torna ninguém iluminado. Foi ao estudar a natureza interna, no plano da experiência, que se tornou um Buda. E foi o que ensinou. Nityam Kayagata Sati. É preciso permanecer sempre consciente da realidade contida na estrutura do corpo. Isso é Vipassana. Praticando isso, esta lei fica tão clara no plano da experiência. Uma coisa que se torna muito clara para o aluno de Vipassana é mudança, mudança, mudança. A cada momento, uma mudança ou outra acontece dentro da estrutura do corpo. Você está tendo a experiência. Do lado externo, também a mesma lei se aplica, mudando, mudando, em constante transformação, como se tudo estivesse se derretendo em um caldeirão. Nada surgiu como um produto final que não mude mais. Animado ou inanimado, tudo no mesmo caldeirão, mudando, mudando, tudo no fluxo, tudo fluindo. E essa realidade vem com a experiência, dentro da estrutura do corpo. Outra realidade. Aconteça o que acontecer, nada ocorre por acaso. Tudo o que acontece tem uma causa. Uma ou uma série de causas que produz um efeito. Causa, efeito, causa, efeito. É assim que o universo todo continua a rodar, girar, fluir. Causa, efeito, causa, efeito. No plano de experiência, isso fica bem esclarecido. Outra realidade que será bem esclarecida. Tal como a causa, assim será o efeito. Tal como a semente, assim será o fruto.
Fora de nós, no mundo da vegetação, vemos a mesma coisa. Dentro de nós também. Começamos a experimentar a mesma lei. No mundo exterior, planto duas sementes. Uma, a da cana-de-açúcar. Outra, da árvore nim, uma árvore tropical muito amarga. Ambas recebem o mesmo alimento. A mesma terra, a mesma água, o mesmo ar, o mesmo sol. Brotaram e começaram a crescer. O que houve com essa cana-de-açúcar? Cada uma de suas fibras é doce, tão doce. E essa árvore nim, cada fibra é tão amarga, tão amarga. Por que a natureza é tão bondosa com uma e tão cruel com a outra? Ou você poderia questionar: Deus Todo-Poderoso, por que é tão bondoso com uma e tão cruel com a outra? Ninguém é bondoso nem cruel. Trata-se apenas de uma lei fixa da natureza. A natureza só faz nutrir e ajudar a semente a manifestar a sua qualidade. A qualidade da semente da cana-de-açúcar é a doçura. Doçura que se manifesta em cada fibra. A qualidade dessa semente de nim é a amargura. Amargura que se manifesta em cada fibra. Essa é a lei da natureza. Uma grande árvore nim cresceu. Vou até lá, reverencio 3 vezes, rodo 108 vezes em torno dela, então ofereço flores, incenso e doces e etc. Então, com olhos rasos d'água, começo a rezar. Ó Deus Nim, por favor me dê mangas doces. Quero mangas doces, por favor me dê mangas doces. Você continua a chorar o ano todo, a vida toda. Nada acontece. Você só obtém nim amargo. Não consegue mangas doces. Se quiser mesmo mangas doces, nesse caso, na hora de plantar a semente, precisa tomar muito cuidado. Se plantar a semente da manga doce, obterá apenas manga doce. Nossa dificuldade é que, na hora de plantar, somos tão descuidados, tão poucos conscientes, tão desatentos. Estamos continuamente plantando sementes amargas. Quando chega a hora da colheita, então, eu só quero frutos doces. Não é possível. Tomara que aconteça algo de bom comigo. Apesar da semente amarga que estou plantando, vou obter alguns frutos doces. Um poder invisível irá me ajudar. Deus Todo-Poderoso irá me ajudar. Por que Deus Todo-Poderoso iria ajudá-lo? Por que não aos outros? Por você o louvar? Por procurar inflar o seu ego? E com isso torná-lo feliz? Ele irá ajudar você em vez dos outros? Quanto mais cedo sairmos dessa loucura, mais cedo começaremos a seguir a trilha da lei da natureza. Seja como for que plantei as sementes, esse é o tipo de fruto que será inevitavelmente produzido. Portanto, preciso tomar muito cuidado ao plantar as sementes. Tanto mais cedo chegaremos à trilha da libertação. Caso contrário, continuaremos a rolar na ignorância. Só continuaremos a nos iludir, a nos enganar e a rolar no sofrimento. Assim não se sai do sofrimento. A lei da natureza é a lei da natureza. É universal, aplicável a todos. Tal como a semente, assim será o fruto. Assim como for a sua ação, será o resultado. Seja qual for o tipo de ação, o mesmo tipo de resultado é inevitável. Um incidente da época do Buda. Um dia, um rapaz muito jovem chegou chorando. Ei, o que houve? Senhor, ontem meu pai morreu. Bem, se morreu, morreu. Chorar não vai trazê-lo de volta. É inútil. Por que chorar? Senhor, vim com um pedido especial. Que pedido especial? Por favor, faça algo pelo meu pai, meu falecido pai. O que posso fazer pelo seu falecido pai? Pode fazer muito, senhor. O senhor é tão poderoso. Veja, esses sacerdotes comuns realizam certos ritos e rituais. E tão logo realizam esses ritos e rituais, recebe-se um visto de entrada para o céu. E se o senhor realizar uns ritos ou rituais pelo meu pai, ele não só vai obter um visto de entrada, vai obter um visto de residência para o céu. Por favor, senhor, faça algo pelo meu pai. O Buda sabia que era inútil argumentar. O rapaz estava emocionado demais. O Buda tinha sua própria maneira de explicar as coisas. Ele disse: tudo bem, vá até o mercado, compre 2 potes de barro. O rapazinho ficou muito feliz.
O Buda agora irá realizar um rito e ritual pelo meu pai. Comprou 2 potes de barro. Encha um com manteiga. Nós a chamamos de ghee. Encha outro com pedregulhos. Feito. Feche os 2 e sele bem. Feito. Agora coloque os 2 nesse laguinho aqui perto. Colocou. E com o peso afundaram. Traga um pedaço de madeira grande e forte. Bata nos potes. Parta os potes. O jovem partiu os potes. Estava tão feliz. O Buda está realizando um rito ou ritual maravilhoso para o meu pai. A Índia é uma terra vasta e uma terra muito antiga. Terra de diversidades, terra de extremos. Lá você encontra gente que atinge o estágio da plena iluminação, como o Buda, e encontra pessoas tão ignorantes, entregues a todas essas fés cegas, crenças, dogmas, etc. E existe uma crença segundo a qual, quando morre o pai ou a mãe, o filho coloca o cadáver na pira funerária e o incinera. Quando estiver queimado pela metade, pega um pedaço de madeira e bate no crânio, partindo-o. A crença é que quando o crânio for partido, o portão do céu é partido, e somos admitidos ao reino dos céus. E o rapazinho pensou, agora como meu pai morreu, e seu corpo foi incinerado ontem, como símbolo, o Buda me fez quebrar esses potes de barro. Ele fez isso. Do que continha manteiga, saiu manteiga e começou a flutuar na superfície. Já o que continha pedregulhos, esse permaneceu no fundo do lago. Agora, disse o Buda, esse tanto eu fiz. Agora chame todos os seus sacerdotes. Deixe que venham. Deixe que venham aqui e rezem. Ó pedregulhos, subam, subam à tona. Ó manteiga, desça, desça. Quero ver se isso acontece. Como, senhor? O senhor está brincando? Será possível? Isso não é possível, senhor. Isso é contra a lei da natureza. Os pedregulhos são mais pesados do que a água. Estão fadados a permanecer no fundo. Não podem boiar, senhor. E a manteiga é mais leve do que a água. Vai continuar a flutuar. Não pode afundar. Meu jovem, você conhece tão bem a lei da natureza e, no entanto, não quer entender que a lei da natureza se aplica a todos. Se seu pai sempre praticou ações que eram como pedregulhos e pedras, era inevitável que afundasse. Quem pode trazê-lo à tona? Por outro lado, se seu pai sempre praticou ações leves como a manteiga, está fadado a subir. Quem irá puxar as suas pernas? Nós não procuramos entender nossa dificuldade. Procuramos depender de alguém. Algum poder invisível fará algo por mim. No entanto, nada fazemos para mudar nosso padrão de comportamento, nossas ações. E é por isso que continuamos a rolar no sofrimento. Sofrimento após sofrimento, sofrimento após sofrimento. Quanto mais cedo compreendermos essa lei da natureza, quanto mais cedo começarmos a viver uma vida alinhada com essa lei da natureza, tanto mais cedo começaremos a sair da ignorância, a sair do sofrimento, a desfrutar da vida de bondade. Uma vez que concordamos que preciso tomar cuidado com as minhas ações, surge a pergunta: o que é a ação? O que é a ação que dá fruto? Existem 3 tipos de ações: ação física, verbal e ação mental. É muito comum acreditar que a ação física é muito importante, a verbal menos e a mental menos importante ainda. Mas quando começamos a observar a verdade interior, como fez essa pessoa que se iluminou, torna-se muito claro que a ação mental é a mais importante de todas, não a verbal nem a física. As ações verbais e físicas têm seus próprios efeitos, mas a mais importante é a ação mental. Tudo se inicia na mente. Depois vai se intensificando e a ação mental se transforma em ação verbal. Intensifica-se mais ainda e se transforma em ação física. A ação verbal e a ação física nada mais são do que projeções da ação mental. São apenas uma régua para se medir a intensidade da ação mental. A ação mental é a mais importante. Um exemplo. Vejo alguém com quem tenho mais relações. Assim que o vejo, minha mente começa a trabalhar. Cheia de raiva. Uma ação mental pouco saudável teve início.
vai se intensificando e se manifesta como ação verbal. Eu grito com essa pessoa, a maltrato. Uma ação verbal pouco saudável resultou. Torna-se cada vez mais intensa e se manifesta como uma ação física pouco saudável. Bato nessa pessoa. Se tiver uma arma, dou-lhe um tiro. Mato. Ação física nada saudável. O que é essa ação verbal pouco saudável ou essa ação física? É mera projeção da ação mental. Apenas uma régua para medir a intensidade da minha ação mental pouco saudável. Da mesma forma que com as ações pouco saudáveis acontece com as saudáveis. Vejo alguém que está em uma condição desgraçada e infeliz. Minha mente começa a trabalhar. Compaixão, compaixão. Quando se intensifica, essa ação mental saudável se manifesta como ação verbal. Digo algumas palavras, palavras bondosas, palavras amorosas, palavras compassivas. Essa ação verbal saudável se intensifica e se manifesta como uma ação física. Ajudo essa pessoa fisicamente, dou-lhe algo. Uma ação física saudável. Saudável ou não saudável, todas as ações verbais e físicas são projeções das ações mentais. Essa foi a descoberta de uma pessoa iluminada. Essa foi a iluminação de uma pessoa iluminada. É a mente que mais importa. Tudo começa na mente. A mente precede tudo. Ele verbalizou a sua própria experiência quando disse: Manopabangama dhamma manosetta manomaya. Manopabangama dhamma. a mente precede a tudo. Manosetta É por isso que a mente é mais importante, importa mais. manomaya. Seja o que for que experimente pela vida fora, nada mais é do que o produto da sua própria mente. Manomaya. Manasa chepadutene bhasativa karutiva. Se, com base em uma mente pouco saudável, uma mente impura, você realizar qualquer ação física ou verbal, então Tatonang dukhamanveti chakang vaivatu padang. o sofrimento seguirá no seu encalce. Seguirá no seu encalce, como a roda da carroça segue o cavalo, atrelado àquela carroça. Aonde for o cavalo, a roda continuará a segui-lo. Devido à base estar equivocada, o sofrimento continuará a segui-lo. Assim também, Manasa chepasannene bhasativa karutiva. se com a base de uma mente pura, uma mente saudável, você realizar qualquer ação, verbal ou física, então Tatonang sukhamanveti chayavayanapayani. toda a felicidade continuará a segui-lo como sua própria sombra. Aonde quer que você vá, lá estará a sua sombra. Aonde quer que vá, sua sombra estará lá. Essa é a lei da natureza. A base da mente é o mais importante. É a base da mente que o leva a agir, em primeiro lugar, no plano mental. Em seguida vem o plano verbal e o plano físico. O resultado obtido, o fruto que colhe, é o fruto de sua ação mental, a volição da sua mente, não a ação verbal nem a ação física. Um exemplo: vejo alguém com quem tenho mais relações. Gero raiva e então grito, insulto, xingo. Seu cachorro, seu porco, etc. Não sei como vocês insultam o seu país, mas em hindi dizemos: seu cachorro, seu porco, seu burro. Então, seu cachorro, seu porco, seu burro. Maltratei. Um incidente. Outro incidente: vejo meu neto chegar, todo sujo por ter brincado na lama. E digo: seu cachorro, seu porco, seu burro. As mesmas palavras. Usei as mesmas palavras no plano verbal.
É a mesma ação, mas do ponto de vista da mente, a volição mental está no polo oposto. Quando dirigi essas palavras ao meu inimigo, eram cheias de má vontade. Quando usei as mesmas palavras para me dirigir ao meu neto, foi cheio de boa vontade. A natureza se encarrega da ação mental, não da ação verbal. O resultado obtido, o fruto que se colhe, depende da volição da mente, não da ação verbal nem da ação física. Outro exemplo, uma pessoa muito rica, cheia de dinheiro, joias, etc., viaja sozinha na floresta. Um bandido, um ladrão, vem no sentido oposto. Descobre que esse homem tem muito dinheiro e quer esse dinheiro. A pessoa rica não quer se separar do seu dinheiro e diz: não. Com raiva, o bandido pega sua faca e enfia na barriga do viajante. E como resultado, o viajante morre. Um incidente. Outro incidente. Alguém desenvolveu uma úlcera muito dolorosa. Diferentes tratamentos são tentados, mas não se consegue curá-lo. Então, um cirurgião diz: bem, se abrir sua barriga e eliminar essa úlcera, talvez lhe alivie. Está bem, faça isso. Coloca uma pessoa na mesa cirúrgica, no centro cirúrgico. O médico pega uma faca, enfia na barriga do paciente e ocorre que, nesse momento, o paciente morre. O médico e o bandido fizeram a mesma coisa no plano físico. Ambos pegaram suas respectivas facas, enfiaram na barriga de alguém e, como resultado, aquela pessoa morreu. Agora, será que a natureza ou Deus Todo-Poderoso dará a ambos o mesmo resultado? Não. É a volição mental que importa. A volição mental do bandido era cheia de má vontade, e a volição mental do médico cheia de boa vontade. A natureza se encarrega da motivação da mente, da volição da mente, e o fruto chega precisamente de acordo com isso. Qual a base da mente? A base da mente é o mais importante. A volição da mente é mais importante do que qualquer ação no plano físico ou verbal. Precisamos tomar todo cuidado com a mente e com a volição da mente. Para tanto, devemos entender o que é a mente e como funciona. Vipassana irá ajudá-lo. Compreenda, toda a técnica consiste em dividir, dissecar, desintegrar, dissolver a estrutura física inteira. Você não precisa fazer nada. Você se limita a observar, observar, observar. A natureza começará a dividir, dissolver, desintegrar, dissolver sem parar. Inicialmente, irá se deparar com experiências grosseiras, intensas, solidificadas no corpo. Depois, elas começam aos poucos a se dissolver. Você alcançará um estágio em que não há nada além de um fluxo livre de vibrações sutis, um fluxo livre de energia, muito sutil, muito sutil. Assim também, a mente é dividida, dissecada, desintegrada. Aquele que se torna inteiramente iluminado examina toda a estrutura mental e física. Dividindo a estrutura física, chega ao estágio em que a menor das partículas subatômicas, que denomina Atakalapa, 8 coisas juntas, não pode mais ser dissecada. Do mesmo modo, a mente, dividindo sem parar os conteúdos mentais, dividindo, dissecando, chega-se ao estágio em que se verifica existirem 121 tipos de mente e 52 tipos de conteúdos mentais, denominados concomitantes mentais. Cada tipo de mente surge com um concomitante ou outro. Neste estágio, quando ainda estão no jardim de infância de Vipassana, nem adianta tentar lembrar esses 52 e 121 tipos de mente e conteúdos mentais. Já as 4 principais partes da mente, isso você pode entender, e também pode entender como funcionam. Você as estará experimentando e isso será de grande ajuda. Os 4 principais segmentos da mente. O primeiro segmento da mente, no idioma daqueles tempos, era dito Vijnana. A melhor tradução para isso é consciência. A tarefa da primeira parte da mente, consciência, é conhecer.
Todas as 6 portas sensoriais de que dispomos, os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua, o corpo e a mente, cada uma das 6 portas sensoriais tem a sua própria vinhana. São 6 consciências separadas: consciência da visão, consciência da audição, consciência do olfato, consciência do paladar, consciência do corpo e consciência da mente. 6 vinhanas. Quando alguma coisa entra em contato com uma das portas sensoriais, um som entra em contato com a porta sensorial dos ouvidos e surge a consciência auditiva. Uma forma, formato, cor ou luz entra em contato com a porta sensorial dos olhos e a consciência da visão surge. Um aroma entra em contato com o nariz e surge a consciência do olfato. Um sabor entra em contato com a língua e surge a consciência do paladar. Algo tangível entra em contato com o corpo e surge a consciência do corpo. Um pensamento, uma emoção, entra em contato com a mente e surge a consciência da mente. A tarefa dessas 6 consciências é a cognição. Algo aconteceu. Consciência auditiva. Um som entrou em contato com os ouvidos. Surge a consciência auditiva. Veja, está acontecendo alguma coisa. Na mesma hora, outra parte da mente desperta. No idioma daqueles dias, era denominado sanya. A melhor tradução é percepção. Sua tarefa é reconhecer. Quando um som entra em contato com os ouvidos, a primeira parte da mente dirá: aconteceu alguma coisa na porta sensorial dos ouvidos. Só isso. A segunda parte vai tentar perceber o que foi que aconteceu. Palavras. Que palavras? Palavras ofensivas. Ou palavras de elogio. Percebe. Com toda a experiência do passado, todo o condicionamento do passado e toda a memória do passado, percebe. E não só, também avalia. Palavras ofensivas, muito mal. Palavras de elogio, maravilha. Assim que essa segunda parte tiver cumprido sua tarefa, a terceira parte entrará em ação. No idioma daqueles dias, era dita Vedana, sensações. Experimentar sensações no corpo. Assim que se avalia serem palavras elogiosas e maravilhosas, notará um fluxo de vibrações sutis agradáveis, por causa da avaliação de serem boas palavras. Palavras ofensivas e se avalia muito mal, e verá que há um fluxo de sensações desagradáveis no corpo. A terceira parte da mente experimenta as sensações no corpo, agradáveis, desagradáveis. E então, imediatamente, a quarta parte da mente desperta. No idioma daqueles dias, era denominada Sankara. Sua função é reagir. Gravem esta palavra. Ela será usada repetidamente durante os próximos 6 dias. Sankara. Trata-se, na verdade, da motivação da mente, da reação da mente. É uma quantidade de ação. A primeira, cognição, não constitui uma ação, não dará fruto. Perceber não é ação. Não dá fruto algum. Sentir não é ação. Não dá fruto algum. Mas o sankara, a reação, isso dá fruto, porque você continua a repetir, a repetir. Palavras elogiosas, sensação agradável, e essa parte da mente continua a repetir. Eu quero, quero mais, quero mais. Desejando, desejando, desejando sem parar, gerando apego. Ansiando sem parar, gerando apego. Palavras ofensivas, sensação desagradável. Essa parte da mente reage com aversão, ódio. Não gosto, não gosto. Quero me livrar disso. Aversão, aversão. Aversão contínua. O sankara é a intenção mental. Resulta na ação mental e isso dá fruto. Qual a profundidade do seu sankara? Qual a força de sua semente? Qual a qualidade desse sankara? É esse tipo de fruto que irá produzir. Existem 3 tipos de sankaras.
Geramos, sem cessar, 3 tipos de sankhara. Deixando de lado os sankharas saudáveis, há 3 tipos de sankharas. Um é como uma linha traçada na água. Assim que é traçada, é eliminada. O segundo é como um traço riscado na areia da praia. De manhã foi traçado, à tardinha foi eliminado. O terceiro é como um traço gravado na pedra com cinzel e martelo. Um traço muito, muito profundo. Leva anos a fio para ser eliminado. Esse terceiro tipo é muito perigoso. E é o que fazemos quando continuamos a repetir raiva, raiva, ódio, ódio, paixão, paixão, medo, medo, preocupação, preocupação, ansiedade, ansiedade, depressão, depressão. Repetimos sem cessar essas contaminações, repetindo, repetindo. Assim vão cada vez mais fundo e produzem resultados cada vez mais profundos. Produzem muito mais sofrimento do que os outros dois. Isso será cada vez melhor entendido à medida que praticar a técnica. O funcionamento da mente, estes 4 setores da mente, sua relação com o corpo e a interação dos dois. Como um influencia o outro, como um é influenciado pelo outro. Como esse sankhara que estou gerando se torna cada vez mais profundo. Como, se permanecer mais alerta, mais atento, mais consciente, não se aprofundam tanto. De modo que começo a sair do meu sofrimento. Isso se torna cada vez mais claro. O dia todo você gerou sankhara após sankhara. Cada vez que acontece alguma coisa lá dentro, no fundo, há uma sensação e você reage. Você faz isso o tempo todo. À noite, quando se deita, tenta recordar quantos sankharas gerou durante o dia. Incontáveis sankharas, impossível lembrar de todos. Só se lembrará de 1 ou 2 que deixaram uma impressão mais forte. Ah, hoje fiz isso que não devia ter feito. Reagi dessa maneira quando não devia ter reagido dessa maneira. Só 1 ou 2. No final do mês, tenta recordar esses sankharas profundos. Cada dia, 1 ou 2. No fim do mês, nem 30 nem 60. No fim do mês de novo, 1 ou 2, que foram muito profundos pelo mês inteiro. No fim do ano também, só 1 ou 2, que foram muito profundos pelo ano todo. Assim também, no fim da vida, queira ou não queira, um sankhara que for muito profundo virá à superfície. Na hora da morte, naquele momento, aquele momento mental carrega esse tipo de sankhara. A próxima mente é filha desta mente. A primeira mente da próxima vida nasce da última mente desta vida, tal pai, tal filho, e vai levar consigo todas as qualidades, positivas ou negativas. Se essa última mente for repleta de pedras e pedregulhos, a próxima, ou seja, a primeira mente da vida seguinte, será igualmente repleta de pedras e pedregulhos. Sofrimento, nada além de sofrimento. E se a última mente desta vida for repleta de manteiga, leve, nesse caso, a mente seguinte será automaticamente repleta de manteiga. É o resultado da última mente. A última mente é muito importante. Isso significa que precisamos aprender a morrer. Morrer com um sorriso nos lábios. E é isso o que Vipassana ensina. Claro, todo mundo morre, até um meditador de Vipassana precisa morrer. Mas observamos que todo aquele que se estabelece em Vipassana, mesmo que só se estabeleça um pouquinho, esses meditadores de Vipassana, quando morrem, e só em um caso houve uma pequena dúvida, fora isso, das centenas que já morreram, nenhuma única pessoa morreu chorando ou com medo. Todos morrem conscientes e sorrindo. Ah, a morte está chegando, chegando, chegando com esta sensação. Chegando, chegando. Passou. E daí? Você observa. Por que chorar? É uma promoção, não um rebaixamento. As pessoas choram porque acham que é um rebaixamento. Quando há promoção, não se chora. Estamos indo para um lugar melhor. Fomos promovidos. Um meditador de Vipassana nunca chora na hora da morte. Aprende a arte de morrer.
E a arte de morrer só será perfeita quando tiver dominado a arte de viver. Se passar sua vida inteira chorando e depois quiser sorrir na hora da morte, impossível. Portanto, precisa aprender a sorrir a vida toda. A arte de viver irá se transformar na arte de morrer. A arte de viver é isso que está aprendendo agora. Tudo que acontece no exterior gera uma sensação interna. A primeira parte sabe que alguma coisa está acontecendo. A segunda parte avalia, e essa avaliação transforma a sensação em agradável ou desagradável. Se você treinar a sua mente para não ser afetado por essas sensações agradáveis ou desagradáveis, estará transformando o padrão habitual da sua mente no plano mais profundo. Mesmo que reaja, o sankhara não será tão profundo, porque não estará repetindo sem cessar. Tomará consciência daquilo que faz. Claro, agora foi dado apenas o primeiro passo. Em 1 hora, durante a maior parte do tempo, estará repetindo esse sankhara de novo e de novo. Ah, tanta dor! Que espécie de meditação é essa? Tanta dor! Não gosto da dor. Você está repetindo a reação. É o velho hábito. Mas consegue alguns momentos em que diz: tudo bem, deixe-me ver quanto tempo dura. Se não reagir, não vou gerar sankaras de aversão. Vou só observar. Esses poucos momentos são momentos maravilhosos em que você está apenas observando. Sua cabeça está fora da água. E depois você começa a reagir de novo. Sua cabeça afundou na água e você não sabe para onde é arrastado. Passado algum tempo, sua cabeça volta a despontar da água. Esses poucos momentos em que sua cabeça está fora da água são momentos maravilhosos. Esses poucos momentos irão se transformar em uns poucos segundos, e esses poucos segundos em alguns minutos. E desse modo, devagar, você vira o jogo. Muda o padrão habitual da sua mente. Sai do sofrimento. Toda vez que reagir por períodos mais longos, verifica que está afundando no sofrimento. Saia disso, saia. Aqui tem uma técnica muito maravilhosa e você veio aqui para praticá-la, para trabalhar nela. Os 6 dias que restam são muito maravilhosos. Procure se estabelecer o máximo que puder na técnica e faça uso dela pelo resto da vida. Faça uso dela. Os 6 dias que restam são muito preciosos para você. Cada momento é muito precioso. Tem aqui uma técnica que é uma maravilha. Tem a trilha, tem a lei, tem a natureza, tem a realidade. Continue a observar, a observar, a observar tudo isso. Aproveite ao máximo esse tempo. Aproveite ao máximo a oportunidade. Aproveite ao máximo as facilidades que lhe são oferecidas aqui. Aproveite ao máximo esse Dhamma maravilhoso, essa técnica maravilhosa, para sair de todos os sofrimentos, para se livrar da ignorância de gerar sankaras após sankaras, sankaras após sankaras. Livre-se dessas amarras. Liberte-se e desfrute da verdadeira paz, da verdadeira harmonia, da verdadeira felicidade. Bhavat Sarva Mangalam Bhavat Sarva Mangalam Bhavat